Então imagine você, eu no meu leito de morte, e os meus amigos ali reunidos, chorando, despedindo de mim. Quando eu fecho os olhos e abro, eu já estou na glória eterna, já recebi o veredito de Deus, e quem é que eu encontro? Os mesmos de que eu acabei de me despedir, porque eles também entraram na cairosfera, onde não há sequência como há aqui. Então, nenhum chegará antes do outro. Por isso que Paulo fala no arrebatamento, que nós não precederemos os que dormem. Quer dizer, nem os que estiverem vivos aqui no momento em que a cairosfera, ela convergir na cronosfera, quando houver o que nós chamamos de epifania de Cristo, ou de parúzia de Cristo. Sim, veja, ainda hoje os cientistas discutem a possibilidade de viajar no tempo. Ainda não inventaram uma máquina capaz de fazer essa proeza. E Deus, o Criador do tempo, ele não teria poder de viajar no tempo? Claro. Para Deus não existe diferença entre hoje, ontem, amanhã, tudo está diante dele ao mesmo tempo. Agora, olha que interessante, porque quando Jesus ressuscita, e Maria se agarra com ele, ele diz, não me detenha, porque eu ainda não fui estar com o Pai, eu ainda vou me encontrar com o Pai. Mas ele não disse para o sujeito lá, hoje estarás comigo. Só que esse hoje, ele está se referindo a um hoje eterno, não está se referindo ao hoje cronológico. Entendi. E dentro da cronologia, aquilo aconteceria depois, quando ele fosse assunto ao céu. Isso dentro da cronologia. Mas dentro da cairosfera... Homens que vivem numa dimensão terrena. E de acordo com o texto bíblico, porque você dizer que inclusive essas viagens, até quase que uma viagem astral, Não, que seria aí, senhor, quase o que ele diz, que esse tipo de viagem depois do pós-morte, essa viagem no tempo é quase que uma... Então essa viagem no tempo, ela não tem amparo nas escrituras sagradas. Nós não temos nenhum personagem bíblico que tenha ido para o além, para o pós-morte, e tenha viajado no tempo. O que nós temos é o seguinte, que depois da morte, nós vamos aguardar a ressurreição, a volta do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele ainda não voltou. E se ele não voltou, os corpos ainda não foram glorificados, não foram ressuscitados. 1 Coríntios 15 diz que nós aguardaremos a ressurreição do corpo ressurreto, corpo glorificado. O que vai para o paraíso é a nossa alma. Agora, quando ele diz que não existe uma alma separada do corpo, ele vai ferir justamente o que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 28. O que é que o Senhor Jesus diz ali? Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Ele deixa de uma forma muito clara que existem duas entidades separadas, corpo e alma. Portanto, o que morre é o corpo e não a alma. A alma vai para a presença de Deus. O corpo, ele continua aguardando a ressurreição. Agora, pegando um gancho do que ele disse, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o paraíso. Na verdade, ali não é não me detenhas. No original grego, a ideia é, não fique me segurando, porque eu ainda não subi para o Pai. Ele não disse que não subiu para o paraíso. Ele disse que não foi estar junto ao Pai, mas não disse que não foi para o paraíso. Agora, a pergunta que devemos fazer é o seguinte, qual seria o problema e em Jesus levar aquele ladrão, a sua alma, naquele mesmo dia ao paraíso? A primeira pergunta que se faz é a seguinte, quem é que pode salvar? Pode responder, pastor. Jesus, é lógico. Jesus, é Deus. Quem é que faz promessa de salvação? O homem pode prometer a salvação? Não. E cumprir? Não, somente Deus. Terceira pergunta, Jesus era apenas homem ou era Deus homem? Ambos. Ambos, mas quem fez a promessa? Foi Deus ou foi o homem? Foi Deus. Foi Deus. Quando Jesus morreu, Deus morreu? O senhor acredita que Deus tenha morrido? Não. Morreu sim ou não? Depende muito do ponto de vista. Deus, depende muito. o Deus, ser divino. Isso, depende muito do ponto. Se eu creio que o divino e o humano se mesclaram no verbo, então Deus morreu. Mas não Deus enquanto Pai, porque eu creio na Trindade. Eu creio no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Mas o Pai é o Filho ou o Filho é o Pai? Não, nós não podemos dividir as naturezas. Então se eu disser, ok, o homem morreu, Jesus, o homem, morreu, mas Deus não. Quer dizer, eu estou me referindo a Deus, Filho,
E Deus, Filho, teve que experimentar a morte por todo homem. Tanto que ele diz, Pai, por que me abandonaste? Quer dizer, ali houve uma ruptura espiritual, não só física, uma ruptura entre Deus, o Filho, e Deus, o Pai, por conta do pecado que ele estava assumindo. Então, deixa eu entender. É igual, por exemplo, quando a gente se refere a Maria como mãe de Deus. Isso. A maioria dos evangélicos não aceita. Maria não é mãe de Deus. Não, mas peraí. Se as duas naturezas se mesclaram, Maria é mãe de Deus. Não é mãe de Deus ou pai, mas é mãe de Deus ou filho. Mas espera aí um pouquinho. Não é a questão hoje, entendeu? Eu aproveitei mas eu quero entender melhor. O senhor fica cutucando aí. Não, mas eu quero entender melhor essa questão trinitária. O senhor disse que tem uma visão trinitária. Então o senhor acredita que existe o Deus Pai, sim, sem Deus dúvida. Filho e o Sem Deus dúvida. Espírito Santo. Sem dúvida. E o senhor acredita também que na divindade existem três pessoas distintas. Distintas, sem dúvida. Que todos eles Porque se eu não cresço, eu não plenamente... poderia admitir que Cristo, Deus, morreu por nós. Espera um pouquinho. Então, se Cristo é Deus e Deus morreu, nós temos então a morte de Deus. Agora, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, Deus ele é imortal. Como é que o senhor justifica a questão dele sendo imortal, morrer? Não há uma contradição do ponto de vista da Bíblia, uma vez que Deus ele é imortal, Jesus é Deus. Existe Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Sim, mas para isso ponto, nós vamos ter que conceituar a morte. É só um pouquinho, espera um pouquinho. O senhor disse que Deus morreu, o Deus Filho. Então nós temos aí a morte de Deus. Se temos a morte de uma das pessoas da Trindade, houve uma época em que a Trindade deixou de ser três. Eram apenas duas, porque Deus morreu. Se Deus morreu, quem o ressuscitou? O senhor está com a palavra. Cristo Jesus. E como homem aconteceu a kenosis. Nós só podemos entender isso aí partindo da kenosis. Deus se esvaziou. Então quem estava ali na cruz não era apenas um descendente de Adão. Mas se esvaziou do quê? Da sua divindade ou da sua glória? Sim, se esvaziou da sua glória e abriu mão do uso dos seus atributos. Opa, melhorou então. Se ele abriu mão dos seus atributos e esvaziou da sua glória, ele não abriu mão da sua divindade. Não, mas eu não disse que ele abriu mão da sua divindade. Mas eu disse que Deus morreu. Mas peraí, deixa eu... Aí nós agora estamos em razão. Se está certo o que o senhor disse, queria que o senhor me explicasse como interpretas os textos, se não me engano, é de Pedro ou de Judas, eu não sei, em que diz que Jesus foi e pregou lá, no outro mundo, aos espíritos em prisão. O que é isso? Nós, sim, eu e o pastor Elias, que cremos na imortalidade da alma, para nós é fácil, beleza. O corpo de Jesus ficou lá no sepulcro, né? Sem tratamento, porque não deu tempo das mulheres tratarem dele, mas o Espírito de Jesus estava vivíssimo lá no Hades. Bem, primeiro a gente vai ter que voltar um pouquinho na questão da parábola que foi citada aí hoje, que é do rico e do Lázaro. Fica à vontade. Diz o texto que o Lázaro morre e vai para o Hades de Abraão. É interessante porque traduziram para seio, fica mais bonito, seio de Abraão. Mas no original ele diz Hades, que é a mesma palavra traduzida para inferno. Então, um estava no Hades de Abraão, o outro estava no Hades, ou Sheol, se formos partir para o hebraico. Olha que interessante, de lá onde eles estavam, havia comunicação, a ponto do rico falar com Abraão, pai Abraão, me permita voltar lá, anunciar os meus familiares e tal. Havia um abismo entre eles, mas havia comunicação. Então seria, eu costumo até brincar, seria como, o seio de Abraão seria uma espécie de Hades com ar-condicionado. Um lugar mais confortável, mas continuava sendo o lugar dos mortos. Só que, até a cruz, as pessoas iam para o Hades. Entendi. E lá no Hades havia uma separação, um abismo, entre os descendentes de Abraão e os perdidos. Pastor Elias, o irmão Bispo Hermes Carvalho explicou de forma bastante consistente o ponto de vista dele e tal, falando de que a cruz mudou todas as coisas no mundo, inclusive no mundo espiritual, no mundo dos mortos e tal. O senhor acha que a gente pode crer dessa forma ou é errado? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria só de fazer uma observação onde ele disse que no original não está escrito seio de Abraão. Eu não sei em qual original que ele leu e em qual texto grego, porque eu tenho um texto grego aqui que diz que é seio de Abraão. Aqui diz o seguinte: Abraão de longe e Lázaro
em seu seio, que a palavra grega é kolpos, que é seio. Então diz seio, não diz Hades de Abraão, que não tem no original a palavra Hades. Existe seio de Abraão. Ainda que, a minha observação, eu não acredito nessa teoria de que antes da cruz ia alguém para o seio de Abraão. Não há um texto bíblico que possa comprovar a questão. É direto para a presença de Deus. Por exemplo, como é que nós vamos colocar Elias e Enoque? No seio de Abraão também? No Hades? Então aí o senhor está concordando com ele. Mania. Justo lugar de intimidade, lugar de intimidade. Não que houvesse um local geográfico chamado seio de Abraão. Isso aqui é lugar de intimidade. As pessoas que morriam no Antigo Testamento iam para o inferno, para o Sheol. E os ímpios, porém os salvos, para a presença de Deus, assim como foi, por exemplo, apesar de não ter passado pela morte, Elias e Enoque. Nós temos que dar uma explicação. Se todos os salvos iam para o seio de Abraão, iam para o Hades, então Enoque e Elias também deveriam ter ido. Mas eles foram para o céu, conforme Gênesis capítulo 5, versículo 24 e 25. E segundo Reis, capítulo 2, versículos 9 até o versículo 11, eles estão no céu. Agora, por que eu fiz aquela pergunta sobre a divindade de Cristo? Porque se Cristo é Deus, qual é o problema de, morrendo o homem Jesus, Deus levar o ladrão imediatamente para o paraíso? Não haveria nenhum problema. Quem fez a promessa de salvar o ladrão foi Jesus, foi Deus. E quem o levou também foi Deus, e Deus ele é imortal, ele não morre. Mas, pastor, portanto, ele foi direto para o paraíso. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Que eu fico apertando o bispo, eu não apertei o senhor aí. Muito obrigado também por ter vindo. Eu agradeço, mas apesar de nós não estarmos aqui... Estamos aqui! Estamos aqui? Eu pensei que nós estivéssemos aqui. Então estamos aqui. Eu vivo por fé, não por vista. Ele não está, nós dois estamos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o sorteio, porque o telespectador quer ganhar o presente aqui, não lá na eternidade. Antônio de Souza, do Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, parabéns. É Ismael Antônio de Souza, parabéns para você. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, nos encontraremos no próximo Vejam Só ou na Cairosfera, o que vier primeiro.